E após conversar com o técnico Vitor Pereira, o Flamengo respondeu ao Botafogo sobre o futuro do Everton Cebolinha. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meus camaradas, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento e você não paga absolutamente nada para se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo que está assistindo aí, ó, deixa o like porque ajuda muito no nosso trabalho, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já com um assunto que é interessante para o Flamengo, que é a mudança no número de estrangeiros durante os jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje está permitido apenas 5 estrangeiros. Lembrando que o Flamengo já tem 4. Arrascaeta, Guilherme Varela, Eric Pulgar e Arturo Vidal. No caso, se o Flamengo quiser contratar mais 2 jogadores estrangeiros, não poderia. Poderia contratar só mais um, porque o limite é 5. O São Paulo propôs aí a ideia que a CBF aumentasse de 5 para 7 estrangeiros. E Flamengo, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Santos estão encabeçando aí esse movimento junto à CBF. A CBF já sinalizou positivamente para a mudança na regra. Vale lembrar também que Georgian de Arrascaeta está tentando a sua cidadania brasileira. E daí o Flamengo poderia ter um estrangeiro a mais, já que o jogador teria dupla nacionalidade. Vamos aguardar aí, porque a CBF nos próximos dias deve levar essa proposta para o Conselho e daí o Conselho vai votar, mas já tem alguns clubes já bem alinhados com essas equipes para aumentar o número de estrangeiros de 5 para 7 e é bom para o Flamengo. Por falar em estrangeiro, deixa eu falar sobre o goleiro Agustín Rossi, que seria aí o 5º estrangeiro e daí o Flamengo não poderia mais contratar nenhum jogador estrangeiro. Ele que se apresentou ao Al Nassr e a informação que vem lá da Arábia é que o goleiro começou a ser barrado na equipe de Cristiano Ronaldo. Isso porque o goleiro teve alguns jogos com péssimas atuações, não vou falar péssimas, que péssimas é muito forte, mas teve 2 jogos lá com as atuações muito abaixo do esperado e o goleiro se apresentou com um excesso de peso, né? Se apresentou acima de um peso de um jogador de futebol em atividade. Vale lembrar que o goleiro Agustín Rossi já estava já há algum tempo encostado, entre aspas, lá no Real Madrid, no Boca Juniors, e daí o Boca Juniors decidiu emprestá-lo por uma quantia de 1,5 milhão de dólares, o que daria aí hoje na casa dos 7 milhões, 8 milhões mais ou menos de reais. Ele que fica emprestado ao Al Nassr até o dia 30 de junho e depois ele já se apresenta ao Flamengo no dia 1º de julho. O jogador está acima de peso e ele agora está sendo reserva lá no Al Nassr. Torcer para que ele chegue no Flamengo em boa forma, né? Esse garoto foi muito injustiçado. Ele estava no Boca Juniors, estava com uma boa atuação, aí não quis renovar, aí já encostaram o cara, tiraram o cara do time, mó esculacho, mano. E aí emprestaram o cara lá pro Al Nassr, chegou lá não tão bem, porque estava muito tempo sem jogar, e o goleiro, quanto mais jogar, é melhor, né? E, infelizmente, não vive um bom momento. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar agora sobre Léo Pereira, porque ontem o Flamengo soltou uma nota oficial falando que o Léo Pereira sofreu aí uma lesão no jogo contra o Al Hilal. E a informação que a gente recebeu é que a lesão do Léo Pereira, ela é considerada grave e não está descartada o desfalque do jogador nos 2 jogos da Recopa Sul-Americana. Léo Pereira, que vem se destacando no Flamengo, teve uma lesão nesse jogo contra o Al Hilal e infelizmente deve ser desfalques nos jogos do Campeonato Carioca e pode sim desfalcar o Flamengo em um ou nos 2 jogos da Recopa Sul-Americana, lembrando que o Flamengo joga no dia 21 e no dia 28 agora de fevereiro. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar sobre Zico, que hoje esculhambou a diretoria, isso mesmo, sobre aquela brincadeira lá com o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar e tal, aquela coisa toda. O Zico foi entrevistado hoje rolou um jogo aqui no futebol dos Legends, né, dos jogadores lendários aí da história do futebol, Zico, Júlio César, Sávio, enfim, os jogadores também aqui mais conhecidos do Marrocos e tal, foi 7-7
a partida, e aí o Zico foi perguntado, né? O Zico, e aquela parada lá que a diretoria do Flamengo fez uma brincadeira, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. O Zico falou, olha só, diretoria e jogador e comissão técnica tem que levar o trabalho a sério, tem que ser profissional. Esse tipo de brincadeirinha, ele falou, né? Esse tipo de brincadeira fica para os torcedores. Isso é coisa de torcedor. Isso não é coisa de uma diretoria séria. Criticou a postura de Marcos Braz, criticou a postura naquela situação, né, de Marcos Braz e de alguns outros dirigentes que fizeram essa brincadeira dentro do vestiário do Flamengo após o Flamengo ter sido campeão da Libertadores da América. Eu vou falar aqui, assim, eu acho que também faz um pouco de parte da resenha do futebol. Eu acho que o Flamengo tinha acabado de ter sido de ser campeão e tal, mas infelizmente a gente não vai jogar a final amanhã. O Flamengo perdeu aí para o Al Hilal, mas o Zico ficou bastante chateado e criticou bastante a postura da diretoria do Mengão. Vamos mudar de assunto, falar agora sobre Everton Cebolinha no Botafogo. Vou fazer hoje a mesma pergunta que eu fiz ontem. Você venderia o Everton Cebolinha por 80 milhões de reais? Coloca aqui, ó, nos comentários. Por que você está falando isso, Flazoeiro? Joe Testo, né, que é um dos donos, o dono, né, o acionista maior do Botafogo, fez uma proposta ao presidente Rodolfo Landim de de comprar, na verdade, o Everton Cebolinha por 80 milhões de reais. E o Flamengo, após conversar com o técnico Vitor Pereira, já decidiu que o Cebolinha não está no mercado. A ideia é o Flamengo aproveitar o Everton Cebolinha. E daí eu vou puxar para uma frase, para uma parte da entrevista. Inclusive você pode acompanhar a entrevista do Vitor Pereira, entrevista que ele não descarta tirar Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol ou Pedro do time, um desses 4 jogadores, desmontar esse quarteto. Ele não descarta desmontar esse quarteto. A entrevista tá lá no canal Redação Ninho, que é o nosso canal secundário. Então, assim, o técnico Vitor Pereira, ele falou, né? Olha, a gente tem outros jogadores, a gente tem o Cebolinha. Ele falou muito sobre o Cebolinha. Então a ideia que me passou, que o Vitor Pereira, ele quer sim usar o Everton Cebolinha, ele quer sim utilizar o jogador. E daí a diretoria do Flamengo já teria mandado um recado que não quer vender o atleta, mas, em contrapartida, Joe Testor quer uma reunião com o Rodolfo Landim, quer colocar lá os 80 milhões na mesa do presidente do Flamengo para ver o que acontece. É basicamente a gente esperar para ver como é que vai se comportar tudo isso. É basicamente a gente aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Bom, vamos mudar o assunto aqui para a gente poder terminar o vídeo. O Flamengo viajou na tarde de hoje de Rabat aqui para Tanger. Eu também viajei de Rabat para Tanger, já estou aqui na cidade de Tanger, onde será disputado amanhã o jogo do Flamengo pelo 3º lugar. Não houve entrevista coletiva, não houve aquele pré-jogo, né, onde vai um treinador e um jogador para a coletiva, não teve aquilo. A gente não conseguiu fazer a chegada do Flamengo no hotel a tempo, porque a gente teve o treino, teve as entrevistas, depois a gente gravou o vídeo, depois a gente foi almoçar, chegamos lá para pegar o trem de 2h50 para chegar aqui 4 horas da tarde, não aconteceu, a gente pegou só o trem de 3h50 e chegou aqui pouco mais de 5 horas da tarde. Não daria tempo para a gente ir até o hotel do Flamengo, já que era bem distante daqui do centro da cidade. O Flamengo está concentrado aqui em Tanger, vai jogar o 3º lugar amanhã e já deve amanhã mesmo, após a partida, voltar para Rabat e depois já voltar para o Rio de Janeiro para seguir o cronograma. O Flamengo já falou, né, que vai dar o tempo aí necessário, que eles acham necessário ao técnico Vitor Pereira para que o treinador coloque as suas ideias, para que o treinador coloque a sua filosofia em campo. E havia até a expectativa dele já fazer algumas mudanças na equipe nesse jogo, mas as informações que chegam é que o técnico foi aconselhado a manter o time como estava, até para ver como que a equipe se comporta diante do Al Ahly amanhã do Egito. Tem que entrar ligado nesse jogo. A gente já vai disputar um 3º lugar, que é assim uma tristeza, uma decepção muito grande para o torcedor. Eu não quero nem imaginar o que pode acontecer se a gente perder esse 3º lugar para o Al Ahly. Não estou aqui menosprezando o Al Ahly, não estou aqui desqualificando a equipe do Al Ahly, é uma equipe boa, inclusive eu cheguei a elogiar a postura deles no jogo contra o Real Madrid. O Flamengo amanhã tem que entrar atento, a gente não pode vacilar. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabem, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal e dá o like aí no vídeo antes de sair. Não deixa de comentar.
venderia o Everton Cebolinha por 80 milhões de reais, o Flamengo decidiu que, a princípio, não quer vender o jogador. Comenta, quero saber a opinião de vocês, se venderia ou não. Amanhã, a partir de 10 horas, 10h30 da manhã no máximo, a gente já vai estar ao vivo na Flazoeiro TV, que é o nosso canal de lives e transmissões, lá do lado de fora do estádio. Vamos bater um papo com os torcedores, vamos falar com todo mundo. Eu quero contar com a sua audiência. Flazoeiro TV, nosso canal de lives e transmissões amanhã, a partir das 10 da manhã ao vivo. Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera.